Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas na área para mais uma aula de história, para a gente fazer mais uma viagem no tempo, conhecer mais uma civilização do mundo antigo. Na aula passada nós estudamos sobre a Mesopotâmia, as características, a cultura, a formação, a origem e é toda a estrutura da sociedade, da civilização mesopotâmica. Já na aula de hoje, nós iremos estudar outra grande civilização do mundo antigo, uma das mais importantes, que deixou um legado imenso. Estamos falando do Egito Antigo, a civilização egípcia. Então vamos começar a estudar sobre o Egito. Mas antes, quero fazer uma brincadeira com vocês aqui sobre a sociedade do Egito. Se é que vocês conseguem, de alguma forma, ligar esses personagens aqui na pirâmide, vou fazer uma brincadeira aqui. A ideia é vocês ligarem cada personagem, cada grupo social, correspondente à descrição desse grupo, na pirâmide do lado. Mas não pode cruzar as linhas. Então, quem quiser dar um stop aí, pausar, que eu vou tentar fazer com vocês. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira com meus alunos, é bem legal. Então, por exemplo, faraó. Vou pegar o faraó. O faraó. Vamos botar bem aqui, ó. Ser supremo que governa o Egito. Muito bem. O segundo aqui, pessoas responsáveis pela religião e também pelo processo de mumificação. Quem seria? 5, 4, 3, 2, 1. Os sacerdotes. Mas eu vou passar aqui, ó. Não pode cruzar nenhum povo. Não pode passar por cima. Cheguei aqui. Terceiro, responsáveis pela segurança do Egito. Os guerreiros. Ixi, e agora? Como é que eu chego ali? Vamos à cabeça. Ah, já sei. Vou por cima. Muito bem. Quarto, funcionários responsáveis pelos documentos do Egito. Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Os escribas. Agora, como é que eu chego lá? Ah, já sei. Estou por aqui. Próximo. Cidadãos que viviam do próprio trabalho. Ah, isso é fácil. Comerciantes. Isso é muito fácil. Vamos chegar. Não está muito fácil. Agora que é o último. Pessoas sem liberdade e tinham que trabalhar de forma obrigatória. Eu quero ver como é que vocês vão chegar aqui. Eu mesmo caí na minha própria armadilha. Eu faço com meus alunos no quadro e eles têm muita dificuldade para encontrar um caminho. Acho que até eu aqui, ó. Opa, já não vai que eu já bati ali, ó. Já atropelei o escrito. Mas consegui de alguma forma cruzar todas as linhas. Só uma brincadeira inicial para começar a falar sobre a civilização egípcia. Então, gente, falando do Egito Antigo, deixa eu botar aqui. Deixa aqui sobre outro slide. Pronto. Então, gente, falando do Egito Antigo, a gente vai descobrir um pouquinho a importância do rio Nilo, que é a chamada dádiva do Egito, o grande presente dos deuses para a civilização egípcia, o papel dos faraós, que é considerado os deuses vivos, o processo de mumificação, a escrita, os hieróglifos e os grandes monumentos, também chamados de templos faraônicos. Então, tudo isso aqui nós vamos estudar sobre a civilização egípcia, a importância deles e o legado cultural que deixou para nós, que a gente vai descobrir agora. Primeira coisa, vamos identificar a sua localização. Gente, se você pegar aqui no mapa, a civilização egípcia apareceu bem ali no extremo nordeste do continente africano. Então, os egípcios é uma civilização africana, onde joga o Mohammed Salah.
E o Egito apareceu nessa região aqui, ó, que é chamado o Delta do Rio Nilo. É uma região onde o Rio Nilo nasce lá embaixo. É lá embaixo, mas é chamado o Alto Egito, porque é uma parte montanhosa. Então é o Alto Egito, mas no mapa fica na parte de baixo. Corta todo o deserto do Saara até chegar aqui, ó, no delta do Rio Nilo, onde ele vai se ramificar com novos rios e chegando aqui no mar Mediterrâneo. Vai desaguar no mar Mediterrâneo. No Baixo Egito. No Baixo, porque é uma região de planícies. O mapa mostra o Baixo Egito na parte alta e o Alto Egito na parte de baixo. Mas uma questão de relevo, o Alto Egito está na parte montanhosa do deserto do Saara e o Baixo Egito está na planície. Então as montanhas vão descendo para a planície, por isso que é chamado de Alto e Baixo Egito. E o que acontece aqui? Uma coisa muito importante. Existem duas versões de como surgiu a civilização egípcia. A primeira, uma versão mais mitológica, diz que o grande Deus, o maior Deus de todos, o Deus Ra, teria do nada criado a Terra, criado a grandidade, o grande presente dos deuses, o rio Nilo, e lá ele moldou a civilização com suas lágrimas, molhando o barro e moldou a civilização. E onde formaram os primeiros faraós. O primeiro deles foi o seu neto Osíris. Osíris, que casou com Ísis, tinha como grande inimigo Sete, por causa desses deuses daqui a pouquinho, e o seu filho Horus. Então, diz a mitologia egípcia que foi o deus Ra que criou a civilização egípcia, com suas lágrimas molhando a terra e criando a humanidade. Mas a história factual, a real, de como surgiram os primeiros egípcios, pegando aqui no mapa, você vai ter as primeiras vilas que vão nascer nas margens do rio Nilo. Essas vilas, buscando no meio do deserto do Saara um lugar mais apropriado para construir suas casas e também trabalhar através do rio Nilo, que já vou falar, economia, essas primeiras vilas tinham o nome de nomos. E cada vila tinha um líder, chamado de nomarca. Então cada vila tinha um líder, chamado de nomarca. Os nomos, os chefes, e os nomarcas. Desculpa, os nomos são as vilas e os chefes, o líder, chamado de nomarca. Com o tempo, essas vilas foram crescendo e resolveram se unir. Alguns se uniram através de forma amigável, amistosa, outras se uniram através de guerra. Dessa união, o nomarca mais forte, mais poderoso, vai se transformar um soberano, um governante, que recebeu o título de faraó. Então, o faraó foi o maior nomarca de todos, que uniu todas as vilas, todos os nomos, num único reino. Esse faraó tinha poderes administrativos, militares e até religiosos, pois era considerado o enviado dos deuses. E assim você tem a formação de uma das civilizações mais antigas do mundo, a civilização egípcia. Junto com os mesopotâmicos e os chineses, o Egito é uma das civilizações mais antigas do mundo. Como é que eles viviam? Eles vão viver aqui nas margens do rio Nilo. O grande rio Nilo, gente, essencial. Deixa eu apagar aqui para poder escrever mais coisas. Esse rio Nilo, ele permite vários tipos de atividades econômicas. Se a gente observar bem, vai permitir, nas margens do rio, a agricultura. Uma coisa muito importante, gente, vocês entenderem que todos os grandes rios do planeta, o rio Amazonas, o rio São Francisco no Brasil, o rio Missouri lá nos Estados Unidos, o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Amarelo e o rio Azul na China, entre outros, eles têm períodos de cheia e períodos de quê? Que baixa um pouquinho a água. Quando está cheio demais, ele vai molhar toda a terra e volta. Mas quando ele abaixa, no período de seca, a terra do lado fica fértil. A civilização egípcia criou até uns poços chamados de nilômetro,
que tinha uma noção de como a terra estava molhada. Eles abriam os buracos, abria quanto mais fundo, tinha uma noção até onde a terra estava molhada. E assim fazia plantação toda em volta das margens do rio Nilo. Então, a primeira atividade econômica muito importante é a agricultura. Da agricultura, eu vou produzir os alimentos necessários para a sobrevivência das pessoas que estão morando à margem do rio Nilo. Outra coisa importante aqui, ó, se você pegar, observar bem, é o transporte e a pesca. O transporte e a pesca. Se você pegar esse caminho aqui, gente, olha o tamanho disso aqui, que corta todo o nordeste do continente africano. Você tem pelo menos 2.000 quilômetros no mínimo, o rio Nilo cortando todo o norte do deserto do Saara. Então, 2.000 quilômetros, como fosse mais ou menos do Rio Grande do Norte até Brasília, para você andar de barco, para conhecer outras civilizações e trocar produtos. Fazer o comércio também. Fazer o comércio. Então é importante o comércio. E a pesca do Rio Nilo. Lembrando que o Rio Nilo, nessa época, tinha muitos crocodilos e hipopótamos. E, infelizmente, muitas pessoas morriam por causa do ataque desses animais. Até hoje, muitas pessoas morrem no continente africano e em outras partes do mundo de ataques de grandes animais que vivem nas margens do rio, como hipopótamos e crocodilos. Outras atividades econômicas, você tem a criação de animais, a pecuária, a domesticação de animais e a construção das suas casas na margem do rio Nilo. Se eu construir minha casa, eu posso fazer um dique, quer dizer, um canal, trazendo água do rio Nilo até bem próximo das minhas casas, para o uso dessa água, para alimentação, beber, tomar banho, lavar a casa e etc. Lavar o carro, a bicicleta, a moto. Não, aí também não. Então, gente, o rio Nilo permite que toda essa civilização que mora nas suas margens possa simplesmente desenvolver vários tipos de atividades econômicas essenciais para a sobrevivência desse povo. Ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A sociedade do Egito. Uma coisa muito importante de entender é que a sociedade do Egito era hierarquizada e estratificada. O que quer dizer isso? Hierarquia, gente. Hierarquia, a gente vê isso muito, principalmente nos militares, quando você tem um comandante, um líder, depois um subcomandante, um tenente, um capitão, um cabo, soldados, etc. Então você tem uma série de pessoas colocadas como uma pirâmide, onde lá em cima, no topo, você tem uma liderança e vai abaixando degrau por degrau. Lá em cima, quem está lá em cima tem mais poderes, tem mais privilégios e vai perdendo poder e privilégio assim que vai descendo os degraus da pirâmide. Então, eu vou mostrar aqui já já que a sociedade da civilização egípcia era hierarquizada e estratificada. O que quer dizer isso? Estratificada, gente, que cada grupo social era classificado em uma posição e dificilmente tinha mobilidade, quer dizer, podia mudar de classe. Ah, o escravo podia virar faraó? Não, jamais. O faraó podia virar escravo? Não. Isso é condenado à morte, mas não virar um escravo. Então, assim, você não tinha mobilidade. Filmes que romantizam, de repente, um rico casando com um pobre, naquela época não permitia isso. Não permitia. Não permitia uma mistura de grupos diferentes. Houve, sim, exceções. Eu acho que houve exceções, mas não podia. A sociedade tentava impedir a união de classes diferentes. Então você tinha pouca mobilidade. A estratificação social colocava cada grupo em uma posição, em um degrau da pirâmide social, não permitindo essa mobilidade, essa mudança. E quem são esses grupos? Deixa eu mostrar aqui.
Vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. Primeiro, nós temos o faraó, o líder supremo. Como eu falei, é o governante do Egito. Ele é considerado um enviado dos deuses e governava com plenos poderes. A parte administrativa, militar, econômica e religiosa. Uma coisa muito importante para se entender é que como é que a pessoa vira faraó? Através do voto? Não. Para você virar faraó, é através de simplesmente ter uma família muito poderosa, muito rica. E o poder e a riqueza, muitas vezes naquela época, era medida pela quantidade de terras que você tinha e pessoas que te seguiam. Ah, seguidores do Instagram não. Seguidores que trabalhavam nas suas terras e te dava todo um suporte, uma proteção. Então, cada família chegava no poder e passava o poder de forma hereditária, de pai para filho, para não perder esse poder. Se uma família, de repente, tá lá, também veio uma pessoa, teve um filho que virou faraó, teve outro filho que virou faraó, e de repente o outro não deixou nenhum filho, o que acontece? Ele perde o poder. E outra família rica e poderosa assume esse papel. Isso é chamado de dinastias. Então, as dinastias são as famílias ricas e poderosas que assumem o poder de forma hereditária. Se você não deixar um herdeiro, sua família, sua dinastia acaba e começa uma nova dinastia. A história do Egito é uma história de 3.000 anos. De 3.000 anos. E nós tivemos mais de 300 dinastias governando o Egito. 300 famílias diferentes. Por isso que é muito importante, quando o faraó assumisse o poder, e de que arrumar um casamento. Muitas vezes casamentos arranjados. Para deixar o herdeiro. Para mostrar, para a civilização, para a população, que eu estou deixando o herdeiro. Porque eu vou dar continuidade à minha dinastia. Esses casamentos arranjados, se a gente for ver, principalmente quando a gente for estudar a Idade Média, era entre famílias poderosas. Mas no caso do Egito, eles queriam deixar somente uma família no poder. Então você tinha casamentos entre parentes, que era muito comum. Primos com primos, um tio com uma sobrinha, e até entre irmãos que aconteceram. Até entre irmãos. Isso aconteceu no Egito. Para simplesmente não perder sua família, a sua dinastia no poder. Então esse é o faraó que governava com superpoderes. Abaixo do faraó, você tem outros grupos importantes e muitas vezes eram parentes da sua família que queriam assumir outros tipos de atividades dentro da civilização, ou eram outras famílias ricas e poderosas que assumiam esse papel. No caso, os sacerdotes. Os sacerdotes, eles cuidavam da religião, cuidavam do templo religioso. Então, quando eu falo de processo de mumificação, nós vamos observar que os faraós cuidavam de toda a parte religiosa do Egito. Isso vai ser o tema de outra aula. Eles cuidavam de toda a parte religiosa do Egito. O processo de mumificação. As pessoas que ajudavam o sacerdote a cuidar da religião, muitas vezes eram de classes menores. Mas o líder que usava essa máscara de Anubis, que eu falo dos deuses do Egito, ele geralmente era de uma família rica e poderosa, ligada ao faraó, ou outras famílias ricas que davam suporte ao faraó. Então, os sacerdotes cuidam tanto da religião, das histórias, dos documentos sagrados, dos livros sagrados, no caso aí dos egípcios e os hieróglifos, as placas sagradas, e o processo de mumificação, e também dos templos religiosos. Depois nós temos os guerreiros. Os guerreiros, gente, é muito importante diferenciar os comandantes dos soldados. Os comandantes eram também pessoas ricas, poderosas, ligadas ao faraó. Já os soldados, geralmente, eram alistados de classes menores. Os guerreiros tinham um papel de cuidar de todo o território e fiscalizar a população, como fossem policiais. De rebeliões, montins, de roubos dos escravos que trabalhavam nas grandes construções. Então, o papel dos guerreiros é um papel como fosse de um exército, das forças armadas, cuidar do território e também de policiais fiscalizar
as vilas e as cidades egípcias. Depois deles, nós temos um grupo muito importante, que são os escribas. Os escribas são funcionários do Estado, que cuidavam dos documentos, da produção de documentos, da escrita desses documentos no papiro. Papiro foi um dos primeiros tipos de papéis criados na humanidade. Aqueles rolos que eles abriam, tinham os documentos. E ali fazia toda a parte de cálculo, a parte descritiva, as ordens do faraó. Uma coisa muito importante é que esses escribas eram muitas pessoas que vinham de classes medianas da civilização egípcia, que ganhavam oportunidade para trabalhar para o governo egípcio. Então, eles eram escolhidos, as pessoas mais estudiosas, as pessoas mais focadas, e eles passavam um período aí de 10 anos estudando, porque para você, vou mostrar na próxima aula, a escrita hieróglifa, a escrita com mais de 5.000 símbolos. Para você aprender tudo isso, demora bastante. Então, eles aprendiam toda a escrita egípcia, e assim se formava como um funcionário, um escriba, e assim cuidava dos documentos, tanto para os sacerdotes, para os líderes guerreiros e até para o faraó. Eram funcionários do Estado, muito importantes, muito respeitados e tinham certos privilégios. Depois você tem a grande maioria da população do Egito. A grande maioria da população do Egito é formada por camponeses, comerciantes e artesãos. É a classe trabalhadora. É a classe que produz comida, produz objetos, produz roupas, vende produtos. E essa classe trabalhadora, que é a maioria da população, vamos dizer que é a classe média, eles tinham que pagar tributos para o faraó. Eles tinham que pagar tributos para o faraó. Então, tudo que eu produzia, uma parte eu tinha que pagar para o faraó em tributos. 5%, 10%. Aí o que o faraó decidia. Se eu pesquei lá uma quantidade de peixes, uma parte para o faraó com tributo. Se eu produzi lá uma quantidade boa de alimentos, uma parte para o faraó. Se eu vendi ou troquei meus produtos, eu tenho que, de alguma forma, repassar uma parte para o faraó. Então, essa é a classe trabalhadora, é a maioria da população que trabalhava para sustentar toda a civilização egípcia. Eu falei que eu pagar tributos. E por fim, nós temos os escravos. Os escravos, gente, nós podemos colocar de várias formas diferentes. Eles podem ser prisioneiros de guerra. Então, de repente, o povo invasor, então o Egito, expandindo o seu território, conquistou novos povos. Aqueles guerreiros que eram capturados, eles iam se transformar em escravos. Também podiam ser pessoas endividadas, que não conseguiam pagar tributos, que iam escravizados de forma temporária, ou criminosos como ladrões e assassinos, que também eram escravizados. Essas pessoas escravizadas, muitas delas morriam de tanto trabalhar, ficavam eternamente como escravos. Alguns, por causa de crimes mais leves, ou conseguiam pagar sua dívida, conquistavam sua liberdade. Eles trabalhavam nas grandes construções públicas, construindo templos religiosos, monumentos e até pirâmides, que vai ser o sarcófago do faraó. E eram fiscalizados pelos guerreiros. Muitos eram torturados se não quisessem trabalhar. Então, os escravos, gente, a classe mais baixa, que faziam o serviço mais pesado, ou serviço também que muitos não queriam fazer. Por exemplo, limpar ruas, limpar o sistema de esgoto e etc. Muitos ricos tinham seu escravo particular. Um escravo que ia cuidar na limpeza da sua casa, por exemplo. Mas a civilização egípcia, não só a civilização egípcia, mas a gente vai ver isso em todo o decorrer da história, sempre recorreram à utilização de escravos para fazer o serviço mais pesado ou aquele serviço que ninguém queria fazer. Então, esses são os escravos. Então, gente, nessa primeira aula aqui, eu falei sobre a história da civilização, da sociedade, a formação e a sociedade do Egito. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre a cultura, o processo de mumificação
os deuses egípcios e a construção dos templos faraônicos. Espero ter gostado. Até a próxima. Brigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau.